Descubra tudo sobre as passagens de grandes gênios do futebol brasileiro por nossa cidade, lendo o livro Cores de Barbacena, uma viagem pela história da cidade. Portanto, vamos conhecer um pouco desta história indo até a centenária Fazenda do Belém, na cidade de Antônio Carlos. A nossa conversa de hoje é com o desembargador e escritor Dorgal Borges de Andrada, e ele vai falar com muito carinho sobre o livro Cores de Barbacena, uma viagem pela história da cidade. Desembargador, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre este assunto, dizendo para nós como que surgiu a ideia deste livro. O livro, né, Cores de Barbacena, que nós fizemos junto com o Valdir Damasceno, que ele trouxe as aquarelas, e também o historiador Edson, que ajudou na escolha e na feitura das frases e das pesquisas, e também a nossa conhecida Maria da Glória Gogoia, ele traz de volta algumas frases e alguns pensamentos sobre Barbacena, dito por pessoas importantes na história do país. Então esse livro resgata muito essas frases, essa história antiga de Barbacena, e aqui traz a relação de personagens que são mencionados, que falaram alguma coisa sobre Barbacena. Uns moraram aqui, outros nasceram aqui, outros passaram por aqui. O que esta obra revela aos leitores, desembargador? Essa obra revela, por exemplo, aqui nós temos aqui o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos principais articuladores da Inconfidência Mineira. Ele faz um trecho das poesias dele que ele fala sobre Barbacena. Então ele traz, outro exemplo, são as gravuras, as belas gravuras que o Valdir Damasceno fez sobre épocas da cidade, prédio da cidade nas épocas antigas. Aí você tem aqui, por exemplo, uma designação mostrando que o aprendizado agrícola, que era a antiga escola agrícola, foi a primeira de Minas Gerais. Aqui existiu em Barbacena o Colégio Militar, onde hoje está Ipicá, Colégio Militar do Exército. Foi o primeiro de Minas Gerais. Ele foi transferido para Belo Horizonte. Nasceu aqui em Barbacena. Aqui no livro traz isso, essa história. E por aí vai, são frases importantes sobre Barbacena e resgatam um pouco da nossa história. Estas aquarelas, elas são inéditas? A maioria delas são inéditas. A capa é uma aquarela do Valdir, né, no início do século passado, e todas as demais aquarelas, 70% delas são inéditas. Garrincha, Tostão e Heleno de Freitas também estão nesse livro. É interessante, o livro nós mesclamos, né? O Garrincha esteve em Barbacena, fez um jogo aqui no Olympique, na inauguração do campo do Olympique, então nós pegamos aqui uma frase e resgatamos no jornal uns dizeres da época que o Garrincha esteve aqui em Barbacena, jogando oficialmente pelo Botafogo. Foi antes da Copa de 58, que foi a primeira Copa que ele ganhou. Temos o Heleno de Freitas, que esteve aqui, embora internado, mas ele passou os 4 anos aqui em Barbacena e foi um dos maiores jogadores brasileiros antes do Pelé. E o Tostão também, embora seja médico hoje em Belo Horizonte, ele é um grande comentarista e também se tornou um grande escritor de futebol e um dos maiores jogadores do mundo inteiro. E ele narra aqui no livro também as passagens dele sobre os jogos que ele fez em Barbacena, e ele elogia muito o Martim Francisco, ele, Tostão, que ele considera um dos maiores técnicos do futebol do Brasil, que começou a vida em Barbacena, que era o Martim Francisco de Andrada. Eu queria que o senhor falasse sobre a tiragem e se ainda existem livros para serem comprados. A tiragem, como todo livro assim que não tem uma publicação nacional, e todo livro que não é voltado para o mundo, ela começa sempre com 1.000, 2.000 livros. Eu soube que já está no final, nós vamos ter que fazer a segunda edição, talvez em maio. Enfim, são várias facetas das áreas que existem, da história, da política, das artes, da cultura. Nós sabemos que o Guimarães Rosa, que escreveu, né, O Grande Sertão de Veredas, ele morou em Barbacena, foi médico em Barbacena. Então nós exploramos várias as áreas da vida de Barbacena, daqueles que moraram aqui, ou passando por aqui, ou nasceram aqui, são filhos de Barbacena. Esta nossa conversa, ela termina querendo saber do escritor Dorgal Borges de Andrada, a quem o senhor dedica esse livro. Esse livro a todo aquele que ama Barbacena, a todo aquele que realmente reconhece que a nossa cidade é uma cidade, é um polo, pelo menos no mínimo cultural, é um polo histórico muito forte, e além de ter sido um polo, ou ainda é, um polo de política, de cultura, e isso é reconhecido
né? Todo mundo reconhece. Eu dedico esse livro a todo aquele que ama e gosta e aprecia Barbacena. O livro Cores de Minas está à venda na Livraria Bernadette. Falando de cultura, com imagens e edição de Wesley Garcia para a TV Objetiva, repórter Luiz Lúcio. Apoio Centro Integrado de Saúde, Avenida Bias Fortes 142, segundo andar. O telefone é 3333 3512.